uma mensagem positiva nas entrevistas, mas o time do Fluminense está devendo. Conseguiu cumprir sua missão, mas tem que ter sabedoria no resultado. A defesa mais difícil do Cavalieri foi a primeira do jogo. De Jesus bate, a bola sobe, ela pega na linha da pequena área e dá uma subida, atrapalhando um pouco o Cavalieri. Mas por que o De Jesus bateu? Porque o Fluminense errou uma das muitas saídas de bola no primeiro tempo e dava o contra-ataque ao time do Emelec. Não era criação do Emelec, era erro na saída de bola do Fluminense. Fluminense ansioso e nervoso no início do primeiro tempo, Léo. Exatamente, muito ansioso, muito nervoso, cometendo erros que estão sendo frequentes, principalmente na saída de bola, passes rifados, ligações diretas. O Fluminense precisa melhorar isso para o jogo das quartas de final, seja contra o Tigre, seja contra o Olímpia. Em relação ao time do ano passado, Fred marcou de cabeça o gol que tirou o Fluminense do sufoco no primeiro tempo. Fred, sempre oportunista, sempre artilheiro, treinou 3 dias, veio para o jogo. Gol do Fluminense. Aí eu concordo muito com o Abel. Ele deve ter entrado em campo com 60% de condição máximo, de jogo, né? no máximo. E o Abel diz, ele muda o astral do time, ele dá peso, ele dá representatividade dentro de campo, ele assusta a defesa do adversário, e tudo isso aconteceu. Ele foi decisivo. Mas como eu disse, em relação ao time do ano passado, o Fluminense não tem esse ano Deco. Teve muito pouco Deco no ano. E o Deco era o cara que botava a bola na grama e dava qualidade na saída de jogo do Fluminense. Exatamente. Além disso, não tem o mesmo posicionamento defensivo do Edinho e do Jean. O Wellington nem não vive uma boa fase. O time está patinando, está conseguindo ir à frente, mas tem patinado demais. É perigoso isso na Libertadores. No início do segundo tempo, o Emelec veio para cima até que o Achille deu essa unhada. Esse, na minha opinião, foi o lance decisivo do jogo. 31 minutos do segundo tempo. 31 do segundo tempo, a expulsão do Gabriel Achille, que deixa a marca no rosto do Wagner. Um pedaço ali do rosto do Wagner. Deixa a marca, a expulsão muito bem conduzida pelo árbitro, e esse lance definiu o jogo, depois, 4 minutos depois, a expulsão do Pedro Quinones. Falta no Rainer. Exatamente. O Emelec já estava destroçado com a expulsão do Achille, aí mesmo ele abriu mão do jogo, não conseguiu mais se encontrar em campo, e o Fluminense finalmente entrou na zona de conforto, tirou o drama do placar. E aí, com 2 a mais em campo, o Fluminense trabalhou essa jogada. O Rainer se apresentou bem, achou o Carlinhos completamente livre. Na opinião do Edinho, o Carlinhos foi o melhor em campo. Concordo com o Edinho, o Carlinhos fez um grande jogo. Ofensivamente, ele vive uma grande fase. Ele precisa melhorar um pouquinho as questões defensivas. Ele é um jogador que joga direto, voltado para o ataque, e hoje ele foi fundamental. Jogou muito bem, decidiu o jogo no final com o segundo gol. O Fred fez o primeiro, mas repito, eu acho que o que decidiu mesmo o jogo, que foi fundamental para o desequilíbrio da partida a favor do Fluminense, foi a expulsão. O Fred ficou 3 semanas fora. Câmara Sport TV. Fred, o capitão, o comandante. Além da parte técnica, que é muito boa, evidentemente, hoje ele é o titular da seleção brasileira, ele pressiona a arbitragem, ele briga com os zagueiros adversários. Ele faz a parte dele, ele joga o tempo inteiro, ele é experiente, ele irrita zagueiro. O Nassuti, esse loirinho argentino da zaga do Emelec, não conseguiu contê-lo, ele conseguiu escorar bem o Nassuti no lance do gol. Ele é muito experiente, ele é muito malandro no bom sentido. Diga, Lino. E você sentiu a dimensão que o Abel dá para ele na entrevista coletiva, a empolgação do Abel, falando em todos os sentidos, dentro de campo, fora de campo, respeito aos companheiros, respeito ao adversário, o que ele faz com a bola, o que ele falou Lino, do Fred, hein? Só um instantinho antes do Led falar. Primeiro ele fala, mentira, tô morto. Aí ele respira uns 2 minutinhos e fala assim, peraí, eu tô bem. Mas nesse ponto, sem dúvida nenhuma, Luiz, mas nesse ponto eu concordo muito com o Abel. Ele dá um peso ao time do Fluminense, uma representatividade, uma tranquilidade dentro de campo com a presença dele, e ao mesmo tempo ele amedronta o outro lado. O outro lado sabe que tem um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, um jogador experiente, titular da seleção brasileira. É outro peso, é outra situação. Por melhor que seja a fase do Rafael Sobis, que hoje não ficou nem no banco por uma questão de lesão, o Fred é fundamental. Eu faria a mesma coisa que o Abel fez hoje. Escalaria o Fred com 50% até com 40% de condições. E deu certo. Fred fez o gol. É porque ainda há pouco a gente estava falando lá com o Milton, com o Nori, com o Belletti, sobre o repertório do Atlético Mineiro e a variedade de jogadas do Atlético Mineiro. Até comparava um pouco com o Fluminense. Vai lá, o Fluminense não tem só o Fred, tem o Wellington Nem que chega de vez em quando, os zagueiros também têm essa possibilidade. Volta e meio, um lateral inspirado do Fluminense pode dar uma resolvida, mas é que o repertório do Fluminense é um pouco menor. Ele precisa realmente de um jogador como o Fred, né? Em relação ao ano passado, Thiago Neves estava em melhor forma ano passado. O Wellington Nem, evidentemente, em melhor forma no ano passado em relação ao time campeão brasileiro. O Deco, quando jogava muito bem.
o Deco não era uma presença frequente, mas toda vez ano passado que o Deco esteve em campo, esteve com grande categoria, então realmente o repertório diminuiu, Led. Diminuiu. O time do Atlético vive uma fase técnica melhor que a do Fluminense, mas o Fluminense assim mesmo conseguiu avançar e tem pelo menos 15 dias até os confrontos das quartas de final. A gente não tem a tabela, não sabe quando o Fluminense vai enfrentar Tigre ou Olímpia. Mas o Abel, sem campeonato estadual, tem 15 dias para treinar o time, ajustar, tentar melhorar o condicionamento físico e técnico desses jogadores todos. O Fluminense conseguiu cumprir sua missão, agora tem tempo para se preparar, precisa melhorar. Mas eu acho que esse tempo vai ser precioso para o Fluminense. Se você pudesse escolher um adversário para a gente encerrar, se pudesse escolher um adversário para o Fluminense de Fred, Lédio Carmona, você escolheria o Tigre ou o Olímpia? Eu escolheria o Tigre. Eu acho que é um alçapão pior que o do Defensores del Chaco, é um estádio maior. Mas, tecnicamente, o time do Olímpia é melhor que o do Tigre. O Tigre venceu o primeiro jogo em Buenos Aires por 2-1. Eu acho que o Fluminense, apesar das dificuldades de jogar num campo de periferia em Buenos Aires, um estádio pequeno, talvez menor até do que de Guayaquil, é melhor jogar com um time pior do que o outro. E o Tigre é pior que o Olímpia. Carlos Eduardo Lino, o Fluminense está nas quartas de final da Libertadores 2013.